Em nome de Jesus, nesse momento eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia na sua casa, é hora de tirar ela da estante. Vamos repaginar essa Bíblia hoje, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Também está ali nos bastidores o nosso querido auxiliar Marcos mais uma vez. Os irmãos já com certeza já conhecem o irmão Eresvaldo, de tanto apresentar ele, já decoraram até o nome dele, né? Nosso querido levita, músico. E eu quero nessa noite convidar você a fazer uso da sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, livro de Daniel, capítulo 6 do livro de Daniel. E vamos fazer uma leitura apenas do verso 25 a 28. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versos de número 25 do avante até o verso de número 28. Vou esperar alguns segundos para você, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia e juntos nós possamos então interagir com o texto. Está escrito da seguinte forma: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada da minha parte. É feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para ele sempre permanece o seu reino. Não se pode destruir o seu domínio até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o Persa. Amém? Como de costume, eu quero convidar você a fazer uma rápida oração comigo. É uma oração que o Senhor me direcionou a fazer todas as vezes antes de ministrar. Às vezes acaba até esquecendo, mas é importante. Então, onde você estiver, repita comigo: Senhor, que a Tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola, em nome de Jesus. Amém. Diante desse texto, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos que estão nesse momento conectados a essa live. Quero trazer uma mensagem subordinada ao tema: o testemunho de um homem honrado por Deus. Vamos falar sobre este tema: o testemunho de um homem honrado por Deus. Daniel, ele fez parte dos exilados que foram tirados de Jerusalém e deportados para a Babilônia. Isso acontece na primeira leva, ou primeira invasão, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, por volta do ano 605 a 606 antes de Cristo, invade Jerusalém e leva cativo, escravo, para a Babilônia, os príncipes e os nobres. Daniel fez parte desta primeira leva, e ele, com os seus amigos Misael, Ananias e Azarias, são deportados para a Babilônia como escravos. Na Babilônia, Daniel ocupa uma posição de destaque com os seus amigos. Os anos se passam. Após a batalha de Megido, quando a Babilônia subjuga o Egito e Faraó Neco perde a batalha, Babilônia também invade Jerusalém. Daniel então é levado para o cativeiro, mas os anos vão se passando e a Babilônia cai, e agora se levanta um novo reino, o reino dos Medos e dos Persas. E a narrativa do texto, no capítulo de número 6, no primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que pareceu bem a Dario, rei da Pérsia,
e dos medos e dos persas. Constituir 120 sátrapas ou presidentes. Cada sátrapa, conforme diz a tradução da Revista Atualizada de Almeida, ou presidente, conforme diz a tradução da Revista Corrigida Atualizada de Almeida, eles foram constituídos sobre uma província. Então nós temos 120 presidentes ou sátrapas, seja como você quiser chamar. Cada um é responsável por administrar uma província. Mas para que o reino não sofresse danos, para que não acontecesse corrupção e o reino sofresse danos, o rei constituiu sobre esses 120 presidentes 3 príncipes, a qual Daniel era um deles, que deveriam fiscalizar aqueles 120 presidentes, para que não houvesse corrupção e o seu reinado não tivesse prejuízos. E o que me chama a atenção é que Daniel, entre estes 120 sátrapas ou presidentes, e entre os 2 príncipes que ocupam cargo juntamente com ele, Daniel se destaca entre estes homens. A Bíblia diz, no versículo de número 3, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. De maneira que o verso de número 3 fala da seguinte forma: e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel consegue se destacar entre os 120 presidentes, os sátrapas, e entre os 2 príncipes, Daniel é aquele que consegue se destacar pela sua integridade, mas porque sobre a vida de Daniel havia um espírito excelente. E a narrativa do texto diz no verso de número 3 que o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Em outras palavras, Daniel seria o segundo no reino dos medos e dos persas. Em outras palavras, Daniel só estaria abaixo do rei. Então todos aqueles homens, os 120 presidentes e os 2 príncipes deveriam prestar contas a Daniel. Daniel agora seria promovido para uma posição mais elevada. Mas quando Daniel se destaca entre aqueles 120 homens e entre os dois príncipes que estavam com ele, e quando o rei está pensando em constituir Daniel, observe que o texto diz no verso 3: e pensou em constituí-lo. Daniel ainda não tinha sido constituído sobre todo o reino, mas o rei estava pensando em constituí-lo sobre todo o reino, porque sobre a vida de Daniel havia um espírito excelente. Mas na medida que Daniel está prestes a ser promovido, na medida que Daniel está prestes a galgar o cargo de segundo no reino, aonde seria constituído sobre todo o reino, no verso de número 4, nós somos informados de uma conspiração contra a vida de Daniel. No verso de número 4 está escrito: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Observa que no verso de número 3, Daniel se destaca pelo espírito excelente que havia sobre ele. Observe que no verso de número 3, o rei está prestes a constituir Daniel sobre todo o reino. E quando Daniel se destaca e está prestes a ocupar um cargo de alto escalão, no verso 4, já em seguida, nós temos uma conspiração, uma orquestração contra a vida deste homem chamado Daniel. De maneira que no verso 4, a Bíblia diz que os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel.
Você sabe por quê? Eu tenho que ser sincero. Todas as vezes que você receber algo de Deus, em que Deus não compartilhou com muitos e compartilhou com você, todas as vezes que você se destacar, todas as vezes que houver uma graça de Deus sobre a tua vida, um chamado de Deus sobre a tua vida, algo que Deus não deu a poucos, sempre existirá uma batalha contra a tua vida. Todas as vezes que Deus estiver prestes a realizar algo na tua vida, todas as vezes que Deus estiver prestes a te honrar diante dos homens, o inferno se levantará para tentar impedir o projeto de Deus contra a tua vida. Mas sabe o que é que a Bíblia diz em João 42, verso de número 2? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Daniel está sendo perseguido. Estão conspirando contra a vida de Daniel. Eu me pergunto, o que Daniel fez? Nada. Simplesmente o rei se agradou do espírito excelente que havia sobre ele. Simplesmente o rei agora está pensando em constituí-lo sobre todo o reino. E eles procuram ocasião sobre a vida contra Daniel. Verso de número 4, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Que coisa maravilhosa! Daniel nos ensina que é possível vivermos uma vida irrepreensível. A Bíblia nos orienta a sermos irrepreensíveis diante dos homens. Eles vão agora, de alguma forma, procurar algo contra Daniel. Existe uma orquestração. Os 120 sátrapas ou presidentes, os 2 príncipes estavam ali, mas não conseguiram achar nada concernente ao rei, porque Daniel era um homem íntegro. Não conseguiram achar sequer um vício, porque Daniel era um homem que tinha uma vida irrepreensível diante dos homens. Nós usamos às vezes subterfúgios e procuramos às vezes até usar versículos isolados para às vezes defender os nossos erros. Às vezes nós falamos, olhe só para Jesus, mas Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Daniel era um homem irrepreensível. E por isso eles não conseguiram achar nada concernente ao reino, porque ele era íntegro, e nem sequer um vício, nenhuma culpa. E ele nos ensina que é possível vivermos uma vida irrepreensível diante dos homens. Não somente é possível, como é uma ordenança de Jesus. Jesus diz que nós somos o sal da terra. O sal da terra, além de dar sabor, o sal da terra, além de produzir sede nas pessoas, que essa é a nossa função, produzir sede espiritual nas pessoas e levar as pessoas sedentas à fonte de água viva que é Cristo. O sal é aquele que veio para preservar. Se você pegar uma carne, se você não colocar sal e deixar aquela carne exposta ao tempo, ela vai apodrecer. Mas se você salgar, a carne vai conservar. Nós estamos aqui para preservar os bons valores. E nós só podemos preservar os princípios da família, os princípios que norteiam a palavra de Deus, se nós formos exemplo e se nós formos irrepreensíveis diante dos homens. A palavra só tem autoridade, a palavra só surtirá efeito se nós vivemos a palavra. Eles estão orquestrando contra Daniel, eles estão buscando ocasião contra Daniel, mas eles não conseguem. E qual é o consenso que estes homens chegam? No verso de número 5, a Bíblia diz: Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. No verso de número 10, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes. Era hábito, era costume.
Ele orava com as janelas do seu quarto abertas, orava 3 vezes ao dia. E estes homens agora, eles vão procurar fazer da qualidade de Daniel um defeito. E agora eles vão mancomunar, criar uma situação, uma lei, em que proibisse qualquer homem de fazer qualquer petição ou a um Deus ou a um homem por 30 dias, que essa petição não fosse direcionada somente ao rei, o rei Dario, o rei da Pérsia, dos Médios e dos persas, justamente porque sabiam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, tinha o hábito de falar com seu Deus. Eles sabiam que criando uma lei, criando um decreto, criando um edito, Daniel não iria deixar de falar com o seu Deus, e assim eles teriam como colocar Daniel, o rei contra Daniel, Daniel contra o rei, e Daniel então iria infringir um decreto, um edito, e a pena capital para quem infringisse aquele decreto, para quem infringisse aquele edito, era ser lançado na cova dos leões. A pena capital de morte no reinado da Babilônia, que foi que antecedeu os Médios e os persas, era que o infrator era lançado em uma fornalha ardente. Mas a pena capital em que os Médios e os persas usavam, os reis da Pérsia, era lançar o infrator não numa fornalha ardente, mas lançar o infrator em uma espécie de buraco, uma cova, onde ali muitos aqueles animais ferozes, os leões, estavam há dias sem se alimentar. Quando o infrator era lançado do alto da cova, antes de cair no fundo da cova, seus ossos já seriam despedaçados por aqueles leões. E esse era o intento daqueles homens, era tirar a vida de Daniel, era acabar com o futuro de Daniel, era impedir que Daniel fosse constituído rei, constituído sobre todo o reino, só estaria abaixo do rei. Quantas das vezes nós somos perseguidos? Quantas das vezes nós somos injustiçados? Quantas das vezes nós somos caluniados sem fazer mal? E geralmente aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, são aqueles que nós mais tentamos ajudar. Você sabe por quê? Porque para o invejoso, os teus defeitos jamais incomodarão. O que incomoda o invejoso são as tuas qualidades. Como diz a ilustração da vagalume e da cobra. A cobra está tentando comer a vagalume diz para a cobra: mas por que você quer me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. E a vagalume responde para a cobra responde para a vagalume: você não faz parte da minha cadeia alimentar, mas a tua luz, teu brilho me incomoda. Observe que esses homens estão tentando impedir que Daniel fosse constituído sobre todo o reino, sobre eles. Eles estão mancomunando tirar a vida de Daniel, porque sabiam que Daniel não ficaria o espaço de 30 dias sem fazer oração voltada ao seu Deus. E foi justamente isso que aconteceu. Nós temos aqui a fidelidade de Daniel, porque no capítulo de número 6, versículo de número 10, no verso de número 9, Dario assina o edito. No verso de número 10 está escrito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes do dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como que também antes costumava a fazer. Ele não se intimida, ele não fecha as janelas do seu quarto, ele não deixa de orar. O edito que trazia uma pena para todos aqueles que infringissem o edito não prejudica a rotina de oração que Daniel tinha.
ele continua orando como de costume. E ele ora com as janelas abertas. Sabe por quê? Porque acima da lei dos homens está a lei de Deus. A Bíblia nos ensina a sermos submissos às autoridades, porque todas as autoridades, não há autoridade que não seja constituída por Deus, pela sua vontade permissiva. Mas no momento em que os homens criam leis para tentar desarticular a igreja, inibir a pregação do Evangelho, a lei de Deus está acima da lei dos homens. Quando Pedro e João são ameaçados a não falar, a não pregar sobre o nome de Jesus, no capítulo 5 e o verso de número 29 de Atos, Pedro e João abrem a boca e dizem: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. No momento em que as leis terrenas ferem o princípio que norteia essa palavra, nós devemos estar decididos e precisamos ter coragem para obedecermos aquilo que Deus nos estabeleceu a fazer. Graças a Deus que nós moramos hoje em um país laico. Graças a Deus que nós estamos ainda, por enquanto, temos a democracia, temos o direito de ir e vir, entre aspas, porque já estão tentando criar decretos impedindo as pessoas de sair de casa, de se reunir nos templos. E nós entendemos a situação do nosso país. Nós estamos vivendo um momento de caos, de pandemia, mas mesmo com toda essa situação, com as portas do templo fechadas, a igreja continua crescendo, vidas continuam sendo salvas, porque a porta dos nossos lábios continua aberta para proclamar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Ainda que o homem tente desarticular a liderança, a igreja, mas a igreja continua crescendo e nada pode impedir o projeto de Deus, porque a obra é de Deus. Tentaram de alguma forma parar Daniel, mas agora Daniel está orando com as janelas do seu quarto abertas para a banda de Jerusalém. Como Daniel orou? Em primeiro lugar, Daniel orou com coragem. Ninguém ora com as janelas abertas, sabendo que existe um decreto que impeça ele de orar, e se ele for pego, ele vai ser lançado em uma cova, onde há leões famintos. Então ele ora com coragem. Nós precisamos ter coragem. Nós não podemos nos intimidar diante do relativismo, diante de tantas filosofias humanas que tentam de alguma forma nos intimidar, que tentam de alguma forma nos inibir. É preciso ter coragem para abrir as janelas. É preciso ter coragem para mostrar quem nós somos. É preciso ter coragem, aleluia, para pregarmos a palavra de Deus e fazermos a diferença nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo e enfrentando. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo de número 1 e o verso de número 16: mas eu não, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Quantas pessoas estão fechando as janelas? Quantas pessoas estão com vergonha até mesmo de revelar a sua fé? Quantos jovens estão sendo tentados a negar Jesus ao entrar em uma faculdade? Porque nós sabemos que existe todo um contexto ideológico para tentar intimidar, mas aquele que vestiu a camisa não pode negar. Ou você está com Cristo, ou você está no mundo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus, é do maligno. Não dá para ficar na porta com um pé na igreja e um pé no mundo. Não dá para ser crente raimundo. É preciso ter coragem para dizer: eu sou de Deus.
É preciso ter coragem para abrir a boca nessa última hora da igreja aqui na terra e pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus. Daniel ora com coragem, ele não se envergonha. Em segundo lugar, Daniel ora como de costume. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele abre a janela do seu quarto, verso 10, e ora como de costume. Significa que aquele decreto que ameaçava a sua vida não foi capaz de inibir Daniel, não foi capaz de prejudicar a sua rotina de oração, mas ele ora como de costume, ele continua crente, ele continua na mesma intensidade, ele continua buscando a Deus da mesma forma. O que é que tem prejudicado a tua vida espiritual, a tua rotina de oração? O que é que tem impedido você de meditar na palavra como você meditava antes? O que é que tem impedido você de orar como você orava antes? O que é que tem impedido você de se relacionar com Deus como você se relacionava antes? O que é que tem alterado a tua rotina de oração, a rotina que você tinha um devocional com Deus? É tempo de voltarmos a buscar Deus da mesma forma que antes. Não permita que nada venha alterar o teu devocional com Deus, a tua rotina de oração. Quando as coisas estão difíceis, aí é que nós devemos correr para os pés de Jesus. Quando se aproxima um dia mau, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É diante das tempestades da vida, é diante da perseguição, é diante de tudo que se levanta, a igreja precisa permanecer na mesma pisada, na mesma rotina, orando, buscando, clamando pela presença de Deus, porque somente de Deus nós encontraremos refúgio, somente de Deus nós encontraremos resposta. Então Daniel ora como de costume. Aquele edito não impediu Daniel de desenvolver a sua rotina de oração. Continua orando 3 vezes ao dia. Daniel orou também pautado nas promessas de Deus. O texto diz que ele ora e no seu quarto havia janelas abertas, voltadas para a banda da cidade de Jerusalém, sua terra natal. Porque quando nós analisamos o contexto e lemos 1 Reis, capítulo de número 8, versículo 48 e 49. 1 Reis, capítulo 8, versículo 48 e 49. Quando Salomão ora a Deus, Salomão diz que aqueles que fossem levados cativos, aqueles que estivessem em terra inimiga, quando orassem, olhando para a sua cidade, para a sua terra natal, Deus dos altos céus, do alto sublime trono que Ele está, ouviria a oração dos seus servos e faria justiça. Então Daniel está orando, mas está orando pautado nas promessas de Deus, e por isso ele ora com as janelas abertas em direção à sua terra natal, em direção à cidade de Jerusalém. Em momentos de grande aflição, em momentos de provação, em momentos de adversidade, nós não voltamos os nossos olhos para Jerusalém, mas nós olhamos para o alto, porque do alto temos promessa de refúgio, do alto temos promessa de livramento, do alto temos promessa de restauração. A Bíblia diz em Isaías 45, verso 22: olhai para mim e sereis salvos vós em todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É no momento de grande perseguição, de grande angústia, que nós olhamos para o céu e esperamos de lá o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso socorro, a provisão. Ainda que você esteja cercado por problemas, aleluia, mas você pode olhar para o alto e saber que do alto existe resposta de Deus para a tua vida. Por isso a Bíblia diz: Daniel havia janelas abertas em seu quarto,
voltadas para a banda de Jerusalém, porque assim Deus havia prometido em 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 39, 38 e 40 a 49. Deus havia prometido fazer justiça ao seu povo. Mas o que me chama a atenção é que quando os amigos de Daniel, eles observam que Daniel continua orando, continua falando com seu Deus, e eles não perdem tempo. Eles levam aquela notícia até o rei, e agora vão notificar o rei que Daniel havia desobedecido aquele decreto, que Daniel havia desobedecido aquele edito, e como a lei dos medos e dos persas estava acima do rei, o rei não poderia revogar, ele não poderia amenizar aquela situação, porque segundo o costume dos medos e dos persas, a lei estava acima do rei, então ele não tinha como desfazer aquele edito, anular aquele edito. E agora o seu coração está penalizado. O rei tenta livrar Daniel, mas não pode livrar Daniel, porque o rei agora sabe que aqueles homens não estavam a favor do rei, mas estavam conspirando contra Daniel. No verso de número 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e os lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, com um anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel agora é lançado na cova dos leões. Uma pedra, conforme podemos inferir do verso 16, é colocada na boca daquela cova, selada com o anel do rei. O selo do anel simbolizava uma espécie de lacre, era uma forma de dizer: ninguém pode remover a pedra. E Daniel é lançado na cova dos leões. Mas por que Daniel é lançado na cova dos leões? Porque ele é íntegro, porque ele se relaciona com o seu Deus. Daniel é lançado na cova dos leões não pelo seu demérito, mas por causa dos seus méritos. Ele não está sendo lançado na cova dos leões porque pecou contra o rei, nem contra o seu Deus, mas ele está sendo lançado na cova dos leões porque ele está sendo injustiçado. E aqui nós já podemos exaurir uma lição muito importante. Mesmo sendo fiel ao seu Deus, a fidelidade de Daniel não poupou Daniel de ser lançado na cova dos leões. Podemos entender que a vida cristã não é um paraíso, é um jardim grinaldado de flores. Nós não estamos debaixo de uma estufa e porque você é um cristão fiel está isento de ser perseguido, de ser injustiçado. A fidelidade de Daniel não poupou Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas a fidelidade de Daniel foi capaz de mover o coração de Deus para que Deus pudesse intervir na cova dos leões. Daniel não foi poupado da cova dos leões, Daniel foi poupado na cova dos leões. Seus amigos no capítulo 3 não são poupados da fornalha. Misael, Ananias e Azarias não são poupados da fornalha no capítulo 3 de Daniel, mas são poupados na fornalha. Deus não nos livra das perseguições, Ele nos livra nas perseguições. Deus não nos livra da tribulação, Ele nos livra na tribulação. É dentro desse contexto de crise, é dentro desse contexto de prova, de perseguição, que você vai contemplar a mão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, o agir de Deus, porque Deus intervém
quando nós pensamos que está tudo perdido, é que nós contemplamos a mão de Deus, o agir de Deus sobre a nossa vida. Oh, glória, aleluia. Ainda que o contexto seja de crise, ainda que você ligue a televisão e fique desesperado, aleluia, mas saiba que mesmo com tudo isso que tem acontecido, Deus está sentado sobre o alto, sobre o trono. E se você perder o controle, você não consegue gerenciar esta crise. Se as autoridades perderam o controle e já não conseguem gerenciar a situação do nosso país, o nosso Deus tem o controle nas suas mãos. É poderoso para te levar, te libertar desta cova que você se encontra hoje. É poderoso para te dar livramento, é poderoso para te dar restauração, é poderoso para realizar o milagre que você necessita. Quando nós estamos na cova, só existe um ângulo para se olhar, é para cima. Quando nós estamos no fundo do poço, só existe um ângulo para se olhar, é para cima. Aleluia. Ainda que você se sinta assim como Daniel, aleluia, mas saiba, olhe para o alto, levante a cabeça e saiba que de Deus ainda há solução para a tua vida. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Deus colocou o rei para jejuar. O rei Dario ficou desesperado, com o coração turbado, aflito. O texto diz que ele jejuou. O texto diz que ele não aceitou trazer instrumentos musicais. E ele passou a noite inteira de vigília. O rei, que não conhecia Deus, agora está jejuando, está fazendo uma vigília. E naquela mesma noite, na cova dos leões, o Senhor envia o anjo para fechar a boca dos leões. Deus colocou o rei pagão para jejuar. Deus colocou os leões para jejuar, para poupar a vida de um justo. Oh, glória, para salvar a vida de Daniel. Aleluia. Enquanto você está nessa cova e não sabe o que está acontecendo lá fora, enquanto você está dentro desta cova e não sabe o que está acontecendo, porque quem está na cova não consegue enxergar o que está acontecendo fora. Deus está agindo na tua vida. Aleluia. Ainda que Ele tenha que colocar o homem para jejuar, ainda que Ele tenha que fechar a boca dos leões, mas Deus vai agir na tua vida. Você não será destruído nessa provação, você não será envergonhado nessa provação, mas o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Eu estou pregando isso para quem crê. Estou profetizando Bíblia para você essa noite. Você crê? Que assim como Deus agiu na vida de Daniel, Deus pode agir na tua vida. Oh, glória. O rei está desesperado, mas pela manhã ele corre em direção à cova. E quando ele se aproxima daquela cova, ele começa a falar as seguintes palavras: acaso o teu Deus teria te livrado da cova dos leões, Daniel? Ele está triste porque ele pensava que Daniel estava morto à altura do campeonato. Mas Daniel, lá no fundo da cova, responde: o Deus, o rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Aleluia. E naquele momento, com certeza, o rei Dario ficou surpreso. Mas por que Deus envia o anjo, enviou o anjo para fechar a boca dos leões? Verso 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em mim inocência diante dele e diante de ti, ó rei. Não tenho cometido deleito algum. A Bíblia diz no verso de número 23: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em seu Deus. Observe que o texto está dizendo no verso 23
que nenhum dano se achou em Daniel. Daniel foi tirado ileso. Daniel foi retirado da cova dos leões intacto, porque crera no seu Deus. Nenhum dano aconteceu contra ele. Os leões estavam com a boca fechada. O anjo fechou a boca dos leões. Você sabe que o leão é um animal que tem garras afiadas. Pela lógica humana, Daniel deveria ter saído lá todo arranhado, no mínimo. Que ainda que a boca do leão estivesse fechada, mas o leão tem unhas bem afiadas. Mas o texto diz que Daniel saiu da cova sem dano, porque crera, verso 23, seu Deus. Os homens estão dizendo lá fora que mais de 70% das pessoas serão infectadas com este mal. Mas eu quero declarar debaixo desta palavra profética, eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que nós vamos passar por este vendaval, e nós vamos sair deste vendaval sem nenhum dano contra a tua casa, nenhum dano contra a tua família, contra os teus, nenhum dano contra a tua vida, se você crê no seu Deus, se você crê nesta palavra. Deus é poderoso para preservar a tua casa, Deus é poderoso para preservar a tua vida, para que você saia sem dano, sem nenhum dano. É assim que Ele faz. Oh glória! Porque crera no seu Deus. Você crê em Deus? Você crê que Deus é capaz de te preservar? Você crê que Deus é capaz de guardar a tua casa? Você crê que você não vai ser infectado, nem você nem a tua família? É questão de fé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se Deus quiser fazer, Ele pode fazer. Aleluia. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra profética. Aleluia. Daniel, no verso 23, é retirado da cova sem nenhum dano, porque crê no seu Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, questão de fé. Deus pode te preservar, e Ele vai te preservar deste mal em nome de Jesus. E quando Daniel é retirado ileso daquela situação, daquela fornalha, nós podemos observar agora que os amigos de Daniel, seus companheiros de trabalho, agora vão sofrer a penalidade. E o rei agora manda lançar aqueles homens na cova. Aqueles homens que conspiraram contra Daniel. Aqueles homens que tramaram contra Daniel. No verso 24. Eles, suas mulheres, seus filhos são lançados na cova. De maneira que o texto diz no verso 24, que antes de chegar no fundo da cova, seus ossos foram despedaçados. Porque aquilo que eles armaram contra Daniel caiu sobre a vida de cada um deles, sobre as suas famílias. Eles foram destruídos antes de chegar no fundo da cova. A Bíblia diz no livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo de número 15: assim como tu fizeres, assim serás, o teu pago cairá sobre a tua cabeça. Quero dizer para você que aquilo que o homem plantar, isso ele se fará, colherá. A forca que Amã armou contra Mardoqueu serviu para o próprio pescoço dele. Eu quero dizer para você, ainda que alguém, eu não quero aqui trazer uma mensagem de rivalidade, de triunfalismo não, mas eu quero dizer para você que se você está sendo perseguido, se você está sendo injustiçado, Deus é justo para te salvar e justo para fazer justiça em teu lugar. Aqueles homens foram mortos porque tocaram em um homem de Deus. E naquele momento, diante desse contexto, o rei Dario agora fica extasiado, magnificado, de maneira que agora ele começa a honrar o Deus de Daniel. Por causa do testemunho de Daniel, um rei pagão agora está glorificando
nome do Deus de Daniel, no verso 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que morava em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Verso 26, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, para sempre permanece o seu reino, que não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Agora um novo edito está sendo feito. Agora um novo decreto está sendo feito, a qual todos estão sendo conclamados, estão sendo convocados a adorar o Deus de Daniel. E um rei pagão, o rei Dario, está reconhecendo que o Deus de Daniel é o Deus que opera sinais e maravilhas. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Tem muita gente que não conhece a Deus. Tem muita gente que critica as coisas de Deus porque não conhece. Mas através da tua vida, o ateu pode passar a conhecer a Deus e respeitar a Deus. Através da tua vida, o escarnecedor pode se arrepender e passar a glorificar a Deus. Observe que o rei agora está fazendo um novo edito. O primeiro edito era para que ninguém fizesse oração e clamasse a outro Deus ou a outra pessoa que não fosse a ele. Mas esse edito agora, esse novo edito, agora a todas as províncias, a todas as gente, a todas as pessoas, era uma ordem para que todos adorassem, reverenciassem o Deus de Daniel. Já dizia o Provérbios: assim como os ribeiros de água, assim se inclina o coração do rei nas mãos do Senhor. Tudo quanto quer o faz. E agora este rei está reconhecendo a grandeza de Deus por causa do testemunho de Daniel. Nós temos aqui uma linda história de superação de um homem que foi injustiçado, mas por causa da sua fidelidade ele está sendo honrado por Deus e o nome do seu Deus está sendo glorificado. O primeiro edito era que todos não orassem mais, mas o segundo edito era para que todos adorassem ao Deus de Daniel. Aleluia. Deus vai mudar a tua sentença. Aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser perseguição, aquilo que era para tentar destruir, Deus vai mudar a situação. Aleluia. E Deus vai reverter esse quadro, se você crer. O que me chama muita atenção na narrativa deste texto, no verso de número 28, está escrito: e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Babilônia caiu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, morre, Babilônia caiu, Daniel permaneceu. O reinado de Dario caiu, Daniel permaneceu. Ele prospera até o reinado de Ciro Persa. Você vai permanecer. A honra que Deus vai fazer na tua vida não vai ser não vai ser algo passageiro, mas o que Deus vai fazer na tua vida vai durar, vai perdurar. Daniel permanece até o reinado de Ciro Persa. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus faz com maestria, Deus faz com perfeição. Aleluia. Muitos vão cair, mas você vai permanecer. Muitos vão cair, mas você vai até o fim, porque aquilo que Deus determinou para a tua vida, Deus vai realizar. E Daniel, com certeza, foi promovido ao cargo de segundo, constituído sobre todos os 120 sátrapas. Com certeza Daniel, o texto diz que prosperou, verso de número 28. E este Daniel prosperou. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Esse é o Deus que eu estou ministrando. É o Deus que te honra. Nós temos o testemunho de um homem honrado por Deus, por causa da sua fidelidade,
por causa da sua integridade. Se você for fiel a Deus, se você for uma pessoa irrepreensível como Daniel, não importa se o inferno se levante, não importa se você esteja sendo injustiçado, mas você vai permanecer, você vai prosperar e o nome de Deus será glorificado em sua vida. Eu quero convidar nesse momento você a orar, aleluia. E assim como Deus agiu na vida de Daniel, na cova dos leões, Deus vai agir essa noite na tua vida. Deus vai te tirar dessa cova. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o teu problema, em que cova te lançaram, não sei o que você está passando, mas assim como Deus visitou a Daniel, nessa noite nós vamos levantar um clamor. Oh, glória, eu sinto a presença dele, e o Senhor vai te visitar aí onde você está, vai te socorrer, vai te tirar desta cova, aleluia. Ele vai fechar a boca destes leões que estão tentando te devorar com calúnias, com palavras, com difamação. Ele vai fechar a boca destes leões, porque a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Nesse momento eu quero convidar você a levantar teus olhos aos céus e vamos orar, vamos buscar a presença dele agora, porque ele está aí contigo nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, ó Deus, nesse momento a tua palavra foi ministrada mais uma vez. Meu Deus, tu conheces e sabe, Pai, que cada um dos teus servos tem passado. E assim, Senhor, como o Senhor agiu na vida de Daniel, ó Pai, livrando Daniel daquela cova, Senhor, assim como o Senhor agiu também na vida daqueles 3 homens, meu Deus, livrando da fornalha, na fornalha, eu te peço essa noite em nome de Jesus, que aonde houver, meu Deus, uma vida, Pai, que está, Senhor, passando pelo momento crítico, meu Deus, pessoas que estão, meu Deus, em depressão, pessoas que estão angustiadas, pessoas que não conseguem sair do seu quarto, meu Deus, oprimidas, ó Pai, com tudo isso que tem acontecido, com problemas, meu Deus, que nessa noite a tua mão, Senhor, esteja estendida sobre esta vida, sobre esta família, Senhor, e que eles possam contemplar, meu Deus, o agir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa nesta hora cada família, abençoa nesse momento, Pai, cada, meu Deus, ouvinte da tua palavra, que o Senhor, meu Deus, possa intervir na vida de cada um dos teus servos, trazendo, meu Deus, a salvação, trazendo, meu Deus, a provisão, trazendo, meu Deus, o livramento, trazendo, meu Deus, a restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida o milagre de Deus. Em nome de Jesus, mesmo na cova, mesmo no fundo do poço, a mão de Deus está estendida para ti essa noite. Aleluia, receba de Deus a vitória, receba de Deus o auxílio, receba de Deus o livramento, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Daniel saiu ileso daquela cova, porque crera no seu Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus tem compromisso com a sua palavra? Pois então tome posse, porque o que foi ministrado essa noite não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Deus vai agir na tua vida, e você vai sair ileso diante desta guerra, diante desta tribulação, você vai sair ileso, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida.